Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Vamos aqui, irmão, dar continuidade a este segundo vídeo sobre a questão da meretriz, né? A mãe, que é a Babilônia. Como eu já falei, irmão, provei para vocês sobre os montes que existia em Israel. E provei para vocês que a meretriz significa Israel, né? Olha só, irmão, como diz aqui, vi uma mulher sentada numa besta, né? Esta mulher significa Israel, significa a cidade lá de Israel e também significa a meretriz, os povos, os judeus que nunca quiseram se arrepender. E Deus deu chance e daí Deus ele deu carta de divórcio para esse grupo de judeus de Israel que não quiseram se arrepender da sua prostituição de imagem, de idolatria. Então Deus deu carta de divórcio, né? Que você leia lá onde eu falei o versículo, que fala da Olibá, que fala de Olibá e Iolá. Então lá você vai ver Deus falando que ele deu chance, né? Então esse grupo de judeus não quiseram se arrepender. Então Deus ele deu carta de divórcio, abandonou, já julgou esse povo que hoje existe no nosso meio, que são esses judeus que não acreditam em Jesus, que está chamando Jesus de bruxo, chamando de Jesus, blasfemando Jesus. São esses, tá? Então olha só, irmão, aqui fala da mulher. E a própria Bíblia, ela vai dar a interpretação, o que significa a mulher. Outra coisa, irmão, olha só que você vai ver aqui que incrível. Apocalipse 17, versículo 16. Preste bem atenção, irmão, com bastante detalhe. Olha só. Falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada. Então vamos meditar aqui, irmão. Você veja aqui que a Bíblia diz que eu vi uma mulher assentada numa besta. Então, você veja aqui que esta mulher também é chamada de meretriz. Então, quem é que está sentada na besta? A meretriz. Como diz aqui, irmão, a meretriz está assentada, né? Que diz aqui, deixa eu ver, falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz, né? Meretriz significa a mulher, tá, irmão? Está sentada, né? Sentada o quê? Numa besta. São sentados numa besta. São povos, multidões, nações e línguas, né? Como diz aqui, falou-me ainda as águas. Aqui está falando que as águas simbolizam as pessoas, né? Significa as pessoas, né? Significa multidões. E a meretriz significa a mulher, que significa a mesma daqui de cima, a mulher sentada numa besta. E a meretriz significa também mulher. Deu para entender, irmão? Então, por isso que o texto diz aqui, a grande meretriz, né? que é a cidade de Israel e o povo que os falsos judeus. Olha só, irmão. Vamos ler aqui, irmão, o versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito o nome, o mistério, Babilônia, a grande e a mãe das meretrizes, né? A Babilônia, ela é a mãe da grande meretriz. E meretriz é o povo rebelde de Israel, é a cidade de Israel. A mulher significa a cidade de Israel. E de Israel saíram filhas, as meretrizes, né? E daqui a pouco, irmão, vão entrar na história da Babilônia, como tudo começou. Por isso que a Babilônia era a casa de Deus. O povo de Israel, depois eu vou trazer, irmão, me acompanhe em todos os vídeos sobre a história, sobre o tema Apocalipse 17. E vamos falar sobre a Babilônia. Por isso que a Bíblia diz, né? A Babilônia, a mãe, você vai entender todo o detalhe. Então olha aqui, irmão, a Bíblia ela vai dar a interpretação quem é a mulher. Os adventistas, os mestres adventistas, para ele explicar o que significa a mulher, eles pulam, eles vão lá para o Novo Testamento
e diz que mulher é a igreja para poder cobrir esses judeus de Israel, porque os adventistas são doutrinas de demônio, são seita dos fariseus. Então eles estão cobrindo Israel, a cidade de Israel, para que ninguém perceba que aqui Apocalipse 17 está falando de Israel, da cidade de Israel, de onde vai sair a besta, né? Que a besta sairá do sul, como diz aqui na própria palavra de Deus, e já está lá, como dizem os judeus. Então olha só, irmão, a Bíblia vai dar interpretação do que significa a mulher. A resposta, irmão, está aqui. Deus já dá a interpretação o que significa a mulher. Se Deus falou, irmão, tem esses homens da sétimo dias e outros pastores da teologia para dizer que mulher é a igreja. Não, irmão, de maneira nenhuma. Não acredite nesses homens, filhos do diabo. Apenas ouça a voz de Deus. Veja o que Deus diz. Deus vai dar interpretação. Olha só, irmão. Por isso, deixa eu ver aqui, viu, irmãos? Deixa eu ver aqui onde é que ela está. Aqui, irmão, é só. Apocalipse 17, versículo 18. Deus vai dar interpretação, o que significa a mulher. Olha só, irmão. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então está aqui, irmão. Está aqui a explicação. E essa cidade, irmão, ela é Jerusalém. Jerusalém domina todos os reis da terra, porque Jerusalém enriquece os reis da terra. E no Velho Testamento, lá, eu vou trazer para vocês, irmão, me acompanhe, tá? Lá explica, né, porque Israel era um povo comerciante, enriquecia os reis da terra com as suas mercadorias, com os seus tesouros, prata, ouro, e até os falsos judeus vendiam, né, idolatria, vendiam imagens, né, faziam feitiço. Por isso que aqui no Apocalipse fala das feitiçarias, fala também que do sangue que eles derramaram, porque os judeus falsos de Israel, lá no Velho Testamento, eles mataram o profeta do Senhor na casa de Deus. Por isso que aqui no Apocalipse está falando, né, que eles mataram, que derramaram o sangue do profeta, que é o próprio Israel que matou seu próprio irmão. E é incrível, irmão, é incrível, tá? Vamos aqui, irmão. Pronto, irmão, eu já dei aqui a interpretação, depois tem muitas interpretações sobre a questão dos reis, sobre reis, mas aqui eu estou provando por meio das escrituras quem é a mulher e quem é a meretriz, né? Então Deus chama a mulher de meretriz. Meretriz é uma mulher, meretriz é a mulher e a meretriz é a mulher, né? Que significa a cidade de Israel é chamada de a mãe, né? A Babilônia, a mãe da meretriz, né? Então a cidade de Israel é chamada de mulher, a mãe dela saíram filhas, dela saíram todas as religiões, tá, irmão? Então vamos aqui, irmão, para aqui. Então, irmãos, vamos aqui para toda a verdade tremenda, revelações sendo reveladas, mistérios que nunca foi contada para as ovelhas e nem contada para o mundo, que os falsos pastores da teologia escondem, porque eles viviam de repetição, mais de ano vivendo de repetição, pregando para o povo a história de Esté, a história de Nicodemo, a história de Davi, com pequenas partes. E o resto era eles que acrescentavam. E só falava de bênção, de vitória, de prosperidade. Por isso que as ovelhas não se tornaram ovelhas sábias. Quando veio o coronavírus, todas elas, a maioria, se tornaram covardes com medo do coronavírus. Porque os falsos pastores só pensam em si mesmos, tá? Olha só, irmão, vamos aqui. Olha só. Como eu já disse, né? Que a Babilônia é Israel, a cidade de Israel. Como diz aqui, irmão. Israel é a coroa de toda a terra. Ezequiel 20, versículo 6. Judá é a terra
ou Judá e a terra, e Israel, eram os teus mercadores. Ezequiel 27, versículo 17. Então você veja, irmãos, que no Apocalipse fala sobre a Babilônia, né? Que os mercadores, né? Que enriqueciam os reis da terra, que esses povos são o próprio povo de Israel, eles eram mercadores, né? O povo que sempre tinha fartura, prosperidade, e eles enriqueciam os reis da terra, vendendo suas mercadorias, e tinham os falsos judeus, que vendiam também as idolatrias, as imagens, né? Então aqui, irmão, verdade sendo revelada para vocês. Vem aqui, irmão. Vossos pais serviram as imagens no Egito. Josué 24, versículo 14. Então, irmão, a descendência de Israel, certa parte do povo de Israel, adoraram imagens lá no Egito. Então, por isso que Israel saíram do Egito para o deserto, e eles começaram a se prostituírem com imagem e fazer, contaminando os outros povos. Então a descendência, né, que traz sobre questão de imagem sempre veio do Egito. O povo de Israel trouxe do Egito essa tradição de venerar a imagem, adorar a imagem, tá? Então está aqui a prova, irmão, tá bom? Então é só, irmão, né? Tem aqui, irmãos, deixa eu ver aqui. Outra coisa, irmão, que eu quero revelar para vocês, que a bandeira de Israel, aquela estrela que eles carregam, até já está no Brasil, essa imagem da bandeira de Israel, que diz assim: Israel levava o Deus estrela. Aí você vai conferir, irmão, em Amós 5, versículo 26. Até o próprio Estevão, na hora da sua morte, ele relembra esse texto aqui para aqueles falsos judeus que moravam em Israel. Então você veja, irmão, que Israel, o Israel rebelde, eles fizeram uma estrela, uma imagem, um símbolo da estrela para adorar. E essa estrela, ela tinha um nome, era chamada o Deus Refã. Então essa estrela que você vê da bandeira de Israel são o Deus deles, tá? São o Deus deles. Outra coisa, irmão, a terra que entra é a terra de monte. Então veja aqui a prova, irmão, que os montes existiam lá em Israel, né? Deuteronômio 11, versículo 11. Olha só, irmão, a terra que entra é terra de monte. Então a terra que o povo de Israel estava entrando, que era Israel, a cidade lá de Israel, aonde habitavam os cananeus, os heteus. Então ali era Israel, a cidade de Israel, que depois eles derrubaram tudo e construíram a cidade e construíram o templo de Jerusalém. Aqui está a prova, irmão, tá? E esses pastores, como os mestres adventistas e todos os pastores que pregaram para vocês dizendo que Israel não tem monte, são enganadores. São os que estão do lado desses falsos judeus que construíram o templo de Jerusalém. Tá bom? Eles querem levar vocês para a besta, para a adoração da besta, enganar todos vocês, tá bom, irmão? Examine as escrituras, tá? Eu já estou aqui revelando todo o mistério real. Examine, monte todo o quebra-cabeça dos versículos que eu estou citando para vocês. E vocês nunca mais terão dúvida sobre questão quem é a mãe, quem é a Babilônia, quem é a meretriz e quem é a cidade, tá bom, irmão? Leva a sério a Bíblia, irmão, que Deus não é brincadeira. Deus não brinca com aqueles que brincam com a palavra de Deus, que pegam a Bíblia para ler e pôr o que bem pensa, pôr sua razão na Bíblia, para querer desfazer a Bíblia, contradizer a Bíblia, para ter glória para si mesmo. Deus não brinca com essas pessoas, como Camila Barro, Cira Malafaia. Todas as pregações de Camila Barro sempre tem erros que vai além das escrituras. Tanto de Camila Barro, de Marcos Feliciano, do pastor Cira Malafaia. Todos têm erros que vai além das escrituras, porque eles vão pela razão. Tá bom, irmão? Então aqui, irmão, todas as montanhas de Judá, que é lá Israel, e todas as montanhas, né, de Israel, e todas as montanhas de Israel. Então veja, irmão,
todas as montanhas de Judá e todas as montanhas de Israel. Josué 11, versículo 21. Tá bom, irmão? Monte de Israel, Ezequiel 6. Israel adoraram imagem. Juízes 1, versículo 11. Eu poderia dizer aqui, irmão, que a Igreja Católica, ela é o símbolo do templo do Egito, é o templo do Egito. Né? A Igreja Católica não é a Babilônia. Eu posso dizer aqui, dar um exemplo aqui, que talvez a Igreja Católica seja a descendência de Egito, porque o que tem de imagem que eles carregam, dos símbolos do Egito, está na Igreja Católica, está na maçonaria, todo tipo de figura do Egito está na maçonaria e na Igreja Católica, tá? Mas a Igreja Católica, ela é filha também da Babilônia, que é Israel, a cidade de Israel, porque de Israel saíram filhas, as religiões, as falsas religiões saíram todas de Israel, foram espalhando pela face da terra, tá, irmão? Então a Igreja Católica, todas as religiões, são filhas também lá de Israel, dos falsos judeus religiosos que veneram a simbologia, as figuras, como a estrela do Deus Refã. Tá, irmão? Olha só, irmão. Salomão dava riquezas aos reis da terra. Então você veja que no Apocalipse 17 ali fala sobre, né? Você vai lendo, você vai encontrar ali, dizendo a Babilônia que enriquece os reis da terra. Então Salomão enriquecia os reis da terra, né? Ele dava riqueza para o rei da terra. E os reis da terra também davam suas pratas, seu ouro, para Salomão também. Então é só, irmão, que nós vamos depois partir para esse tema, tá? Olha, a Babilônia era o templo do Senhor. E nós vamos estudar depois isso aqui, tá, irmão? Por isso que a Babilônia são a descendência do povo de Israel, porque a Babilônia era a casa de Deus. E da Babilônia saíram os povos de Israel. E muitos se voltou atrás, começou a adorar a imagem. Então a prova está aqui, tá, irmão? Olha só, a Babilônia era o templo do Senhor. Só que Nabucodonosor se corrompeu, começou a adorar a imagem, venerar a imagem, e muito povo de Israel também começou a adorar a imagem lá no templo da Babilônia. Que eu vou trazer, irmão, todo o mistério sobre a Babilônia, que nenhum pastor da teologia, nem o sábio, nem o Edir Macedo traz toda a informação da Babilônia, toda a história, o mistério da Babilônia. Porque eles não são de Deus, tá? Eles não são de Deus. Então vamos lá, irmão. Olha só, irmão. Tu que habita entre muitas águas. Jeremias 51, versículo 13. Tá, irmão? Aqui está se referindo a Israel, né? A cidade de Israel que habita, né, entre as águas, né? O mar morto, o mar não sei o quê. Vamos lá, irmão, olha só. A abominação de Jerusalém, né? Eu esqueci de anotar o coisa, só botei capítulo 5, versículo 5, mas não botei o autor. Vamos lá, irmão. Os reis de Israel fizeram imagem. Olha só, irmão. 2 Reis, versículo 23, 2 Reis, capítulo 23, versículo 19. Então veja aqui, irmão, que o rei que Deus botava para governar seu povo se corrompiam. Então fazia com que o povo de Israel se contaminasse com a idolatria. Tudo isso acontecia lá em Israel. Israel começou a espalhar, a contaminar toda a face da cidade de Israel e todas as terras da idolatria de imagem. Tá, irmão? Vamos lá, irmão. Rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que é Israel. 2 Reis 23, versículo 27. Então, irmão, Deus rejeitou a cidade de Israel. E a própria Bíblia nos confirma, irmão, que a nossa Jerusalém, a nossa cidade Jerusalém,
é lá de cima que vai descer para a terra. Não é essa cidade que o povo cristão, falsos cristãos, estão adorando. Tá, irmão? A prova está aqui. A prova está aqui que Deus rejeitou a cidade de Israel, porque está numa contaminação terrível. Está em grande pecado que está subindo até o céu. Vamos lá, irmão. O anjo já ia destruir Jerusalém, né? O anjo ele já ia, irmão, destruir a cidade de Jerusalém. Mas Deus, né, interrompeu, deu chance. 1 Crônica, versículo 21, do 16 ao 12. Deus promete lançar a casa chamada Jerusalém. Por isso que você vê, irmão, no Apocalipse ali, que Deus vai arrojar no mar Jerusalém, a cidade de Israel. Né? Ali está falando da cidade de Israel. Então veja aqui, irmão, a profecia de Deus, que Deus promete arrojar longe, que é Jerusalém, a cidade. Israel se prostituiu, né, com as imagens de idolatria. Jeremias 3,6, irmão, isso aqui é a característica. O povo para adorar a imagem, irmão. O povo para idolatrar, se prostituir com as idolatrias, irmão. Então a mãe é o próprio povo de Israel, que Deus deu carta de divórcio, que não quiseram se arrepender de maneira nenhuma. Deus ele deu carta de divórcio. Por isso que Jesus disse para os fariseus, os judeus, o reino será tirado de vós e dado a outro. Então esses judeus, irmão, existem hoje. Deus tirou o reino deles, eles não terão salvação mais. Deus deu carta de divórcio. Mas eu não posso apontar o dedo para dizer assim, não, irmão. Deus, no momento certo, na hora certa, Deus vai mostrar para nós. Todos aqueles que aceitarem a marca da besta, seja no corpo, seja por tatuagem, seja por que for, irmão. Eu só sei que vai ser chip. Se for tatuagem, se for chip, vai estar relacionado aos satélites que estão lá em cima. Entendeu, irmão? Tanto faz. Quando disser que o dinheiro acabou e só vai comprar quem aceitar, seja tatuagem, seja lá o que for que venha. Eu não vou botar nada no meu corpo, porque esse corpo aqui me pertence e pertence a Deus. Ninguém vai dominar meu corpo, para botar nada nesse corpo aqui. Esse corpo aqui pertence a Deus, tá? Então olha só, irmão. Quantas revelações sendo reveladas aqui para vocês, tá bom? Olha só, irmão. Deus derrubará a tua cidade em que confia. Então está aqui a prova, irmão. Jeremias 5, versículo 17. Então muitos hoje desse fim dos tempos estão se ajuntando aos judeus falsos de lá. Estão tudo venerando, confiando na cidade de Israel. Está tudo confiando em Jerusalém. Achando que aquele povo que está lá, que construiu o templo, é os judeus de Israel. Então está aqui a prova, irmão. Que é proibido você venerar a cidade de Israel, qualquer cidade, qualquer coisa. Aqui, irmão, a prova. Está aqui a prova, irmão, tá? Deus vai derrubar a cidade de Jerusalém, tal qual muitos estão confiando. Esta é a cidade que será punida, que é Israel. Olha só, irmão. Jeremias 6, versículo 6. É muita prova, irmão, muito tremenda, que está sendo revelada para vocês. Deixa eu ver aqui, irmão, se tem mais, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, irmão, acabou aqui, né? Agradeço a todos vocês que estão acompanhando os vídeos, tá bom? Eu vou trazer sobre a Babilônia. E tem mais, irmão, tem mais mistério a ser revelado sobre Jerusalém, a cidade de Jerusalém. O quanto essa cidade deu trabalho para Deus. O povo de Israel deu trabalho para Deus e não quiseram se arrepender, algumas partes do povo de Israel, né? Os dois se prostituíram, Judá e Israel se prostituíram, que é chamada de Olibá e Olá, mas não todos da tribo de Judá, não todos da tribo de Israel, mas metade se prostituíram com as idolatrias. E hoje nós temos esses judeus da tribo de Judá e da tribo de Israel. Nós temos os falsos Judá, né, que não se voltaram para Deus hoje, nesse fim dos tempos, tá?
E eu sou, irmão, da tribo de Judá, de Israel, espiritual, tá? Deus, ele não vê mais os judeus natural, mas ele vê os judeus espiritual, que se converte a Jesus e acredita em Jesus. Esse é o judeu espiritual, tá? Eu sou da tribo de Judá, vim da tribo de Jacó, né? E sou chamado de Israel espiritual, porque eu faço parte dos judeus natural. Isso Deus falou para o próprio judeus natural lá no Velho Testamento. Deus disse que o estranho que se juntaria aos natural seria também igual a eles, seria da tribo de Israel. Isso os pastores nunca falaram para vocês, tá, irmão? Então não perca, irmão, os próximos vídeos, porque tem muita revelação incrível, tá? E acompanhe, irmão, acompanhe o apóstolo Marcelino, acompanhe o apóstolo Marcelino, o profeta das nações. É um profeta incrível que Deus usou, sempre usou e preparou no deserto para o momento certo. E agora ele está na cidade pregando online, pregando aí no YouTube, no Facebook, para salvar o povo, para tirar o povo do engano desses pastores da teologia, tirar o povo do engano, da enganação do mundo, né? E eu confio muito nesse pastor, apóstolo Marcelino, porque o que ele prega, tudo o que ele prega eu conheço, porque eu examino a Bíblia dia e noite, né? E a Bíblia, quando você volta para ler, você começa a ver mais mistérios sendo revelados para você. Não quer dizer que eu leio a Bíblia toda, eu já sei de tudo, não, irmão, de maneira nenhuma. Deus disse que não é para se afastar da sua palavra, porque a palavra, ela se renova. Mas tudo que o apóstolo Marcelino diz, eu conheço, porque eu já passei de Gênesis ao Apocalipse. Mas tem mais coisa na Bíblia que Deus vai me mostrar, tá, irmão? Então acompanhe os vídeos do apóstolo Marcelino, porque é um homem de Deus, é um profeta escolhido por Deus, e Deus já deu toda a autoridade para este homem do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Juk mwen men